Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula e nessa aula eu quero apresentar para vocês uma palavra específica que é uma das primeiras palavras que a gente vê na língua japonesa, que vai fazer com que a gente comece a perceber uma coisa muito importante. A gente vai perceber que nem sempre a gente diz as coisas da mesma forma de um idioma para o outro. A gente vai ver uma palavra específica que vai fazer com que a gente note essa diferença. A gente, em português, fala as coisas de uma forma e em japonês de outra forma. Vamos ver essa palavra aqui. Essa palavra, gente, é a palavra suki. Suki. A palavra suki, ela pode ser traduzida como gostar ou gostável. Como assim? Essa palavra, na verdade, é um adjetivo na, é um adjetivo na. Mas quando a gente usa para falar que a gente gosta de alguma coisa. E isso faz com que a gente traduza como se fosse um verbo, apesar de suki ser um adjetivo na. Vamos ver aqui, primeiramente, o suki na afirmativa presente. Como vocês já viram, a gente já viu junto aqui, a gente já viu todas as formas que se usa o adjetivo na e como o adjetivo na funciona, assim como ele funciona, o suki também vai funcionar. Então, eu vou colocar uma explicação um pouco menos detalhada do que a gente já viu com o adjetivo na, porque é a mesma coisa. A gente só está repetindo o tipo de formato do adjetivo na para fazer o uso do suki. Porém, eu quis trazer várias frases de exemplo para vocês fazerem essa conexão de como é que funciona. Como é que funciona, na verdade, esse suki na prática? Vamos ver aqui. Primeiramente, afirmativa presente. A gente tem aqui com o suki a forma formal, suki desu, e a forma informal, suki da, como a gente já tinha visto anteriormente nas aulas de adjetivo na. Aí a gente tem aqui, olha, watashi wa neko ga suki desu. A primeira frase aqui em cima, no formal. Watashi wa neko ga suki desu. O que eu estou dizendo com essa frase? Eu estou dizendo, eu gosto de neko. Neko significa gato. Watashi significa eu, né? E neko significa gato. O suki é o gostar, gostável. Então, watashi wa neko ga suki desu significa eu gosto de gato. Na verdade, como o suki é um adjetivo na real, a gente estaria falando aqui, para mim, na minha opinião, gato é gostável. Só que isso é muito esquisito em português, não é verdade? Isso é muito esquisito em português. Além de ser esquisito em português, além disso, parece que a gente está falando que não gosta muito do gato, né? Quando a gente fala que uma coisa é gostável, a gente gosta da coisa ou não gosta da coisa? Na maioria das vezes, não, né? Ah, até dá para gostar, mas não é lá grandes coisas, né? Acaba tendo um sentido assim, que não é o sentido do suki. Então, quando você fala watashi wa neko ga suki desu, você está dizendo eu gosto de gato. Eu gosto de gato, tá? Então, a gente usa um adjetivo, mas traduz como se fosse um verbo. Essa é a única palavra que acontece isso? Não é a única palavra que acontece isso, e a gente vai ver mais algumas nas aulas seguintes. Mas, por enquanto, vamos focar aqui nisso aqui, tá? E aí, nós temos no informal, watashi wa neko ga suki da. Watashi wa neko ga suki da. E isso aí é o informal, basicamente, né? Nós temos aqui o suki formal e o informal, como a gente já viu, outros exemplos de outros adjetivos na, né? Continuando, vamos ver algumas outras frases. Kare wa sports ga suki desu. Aqui na primeira frase, né? Kare wa sports ga suki desu. Kare significa ele, sports é esporte, ga suki desu. Então, para ele, esporte é gostável, ou seja, ele gosta de esportes. Ele gosta de esportes. Kare wa sports ga suki desu. Ele gosta de esporte. E no informal, suki da. Kare wa sports ga suki da.
彼はスポーツが好きだ. Ele gosta de esportes. 彼はスポーツが好きだ. Continuando, mais um exemplo. 私たちは日本食が好きです. 私たちは日本食が好きです. Watashi significa nós, né? Nós. Watashi wa nihon shoku ga suki desu. Então, a gente tem aqui watashi, na verdade, você usa esse tachi em várias palavras, inclusive watashi, para marcar. Você está marcando aí. Watashi, tachi, nós, nós. Tá dando um plural. É como se você estivesse colocando um plural. Watashi tachi wa nihon shoku. Nihon shoku é comida japonesa. Olha só. Agora você sabe falar comida japonesa em japonês. Nihon shoku. Nihon shoku ga suki desu. Então, nós gostamos de comida japonesa. Para nós, comida japonesa é gostável. Nós gostamos, né? De comida japonesa. E embaixo nós temos o informal. Suki da. Watashi tachi wa nihon shoku ga suki da. Watashi tachi wa nihon shoku ga suki da. Nós gostamos de comida japonesa da mesma forma, só que informal. Ok? Continuando, nós temos a seguinte frase. Kanojo wa K-pop ga suki desu. Kanojo wa K-pop ga suki desu. Ela gosta de K-pop. Para quem não sabe, K-pop é aquela música popular coreana. Acho difícil agora as pessoas não saberem. K-pop é uma coisa muito, muito popular agora, né? Muita gente conhece K-pop agora. Kanojo wa K-pop ga suki desu. Kanojo wa K-pop ga suki desu. E no informal, Kanojo wa K-pop ga suki da. Kanojo wa K-pop ga suki da. E é isso que nós vamos usar para falar aqui do nosso gosto, né? O que a gente gosta. Tem mais uma frase aqui. Watashi wa ryoukou ga suki desu. Watashi wa ryoukou ga suki desu. Eu gosto de ryoukou. O que é ryoukou? Ryoukou é viagem. Watashi wa ryoukou ga suki desu. Então, quando você fala eu gosto de viagem, é como se você estivesse falando eu gosto de viajar, né? Então, você tem como usar uma coisa que não é um verbo e acaba traduzindo como verbo, né? As coisas nem sempre são exatamente iguais, né? A gente não vai dizer a coisa da mesma forma que a gente fala no português. Então, no formal, watashi wa ryoukou ga suki desu. No informal, watashi wa ryoukou ga suki da, né? Gente, o que eu quero que vocês reparem nessa construção? Reparem nas partículas. Nós temos aqui duas partículas. O que são as partículas? Vocês lembram o que são as partículas? A gente comentou anteriormente. As partículas são algumas letrinhas, geralmente uma letrinha, às vezes vem duas letrinhas formando uma partícula. Algumas poucas vezes são três letrinhas, mas geralmente é uma letrinha. São aquelas letras que vão servir para juntar uma palavra na outra de um modo coerente dentro de uma frase. E isso vai fazer o quê? Com que a gente consiga colocar um sentido específico naquela frase usando aquelas palavras. Isso são partículas. Aqui nós temos as partículas wa e a partícula ga, né? Wa e ga. Então, quando você for falar que você gosta de alguma coisa, vai ser sempre watashi, eu, wa, a coisa ga suki. Watashi wa nananan ga suki. E essa coisa é importante dizer, precisa ser um substantivo, tá? Precisa ser um substantivo. Ah, mas não pode usar nenhum verbo. Eu quero dizer que eu gosto de fazer alguma coisa. Eu quero dizer que eu gosto de comer chocolate. Você pode fazer isso, mas aí é outra construção que nós vamos ver depois, tá? Vai ter uma aula específica só para falar disso, de como usar suki com verbo. Por enquanto, lembra que você vai usar o ga com substantivo, tá? Então,
Por exemplo, aqui, vamos voltar nas frases. Nós temos aqui, watashi wa neko ga suki desu. Eu gosto de gato. Aqui eu estou falando do gato. O gato é gostável, né? O gato é um substantivo. Kare wa spotsu ga suki desu. Ele gosta de esporte. Então, esporte, um substantivo. Watashi tachi wa, nós, nihon shoku ga suki desu. A gente gosta de comida japonesa. Kanojo wa K-pop ga suki desu. Ela gosta de K-pop. Ela gosta de K-pop. Watashi wa ryoukou ga suki desu. Eu gosto de viagem, eu gosto de viajar. Então, independente de quem está falando, né? Se você está falando, ou que outra pessoa gosta, ou ela, ou ele, ou minha mãe, ou meu tio, não importa. Então, quem gosta, wa, a coisa que gosta, ga, suki, tá? Se vocês lembrarem dessa fórmula, vai ser muito mais fácil vocês usarem essa estrutura com o suki, ok? Fechamos, então, aqui a afirmativa presente. Agora, vamos aproveitar, vamos ver o suki na negativa presente. Vocês lembram como funcionava a negativa? Vamos dar uma refrescada aqui na negativa dos adjetivos na. Olha só, nós temos aquela negativa que você vai usar no formal dewa arimasen ou já arimasen, né? Eu não coloquei aqui só para não ficar muita informação na tela, mas vocês podem usar ou dewa ou já, dewa arimasen ou já arimasen no formal. E no informal, nós temos dewanai ou janai. Lembrando que tudo que é dewa, você pode trocar para já e aí deixa um pouquinho, né, informal, né? Dewa arimasen, formal. Dewanai, informal. E o desu, que você pode jogar no nai, né? No dewanai, para dar aquela pitada de formalidade. Então, a gente tem suki dewa arimasen, suki dewa nai ou suki dewa nai desu. Sempre pode trocar o dewa por já. Vamos ver como é que ficam as frases aqui, então. Watashi wa neko ga suki de wa arimasen. Watashi wa neko ga suki de wa arimasen. No formal, eu não gosto de gatos. Eu não gosto de gatos. E no informal, watashi wa neko ga suki de wa nai desu. Watashi wa neko ga suki de wa nai desu. Isso não é verdade, tá, gente? Eu gosto de gatos, sim. Eu gosto de gatos, sim. Gatos dão muito trabalho, mas eu gosto de gatos, sim. Então, a gente tem aqui o formal e informal, negativa, presente do suki. Vamos ver as outras frases na negativa também. A gente tem aqui. Kare wa spotsu ga suki de wa arimasen. Kare wa spotsu ga suki de wa arimasen. No formal. E kare wa spotsu ga suki de wa nai desu. Ou somente kare wa spotsu ga suki de wa nai. Isso informal. Lembrando que o dewa pode virar já, né? Então ficaria kare wa spotsu ga suki ja arimasen. Kare wa spotsu ga suki janai. Desse jeito, né? Sempre pode trocar o dewa por já e isso vai deixar um pouquinho, só um pouquinho mais informal. Assim como colocando desu no nai, na versão informal, você deixa um pouquinho mais formal, colocando o já no lugar do dewa, você desce um pouquinho o nível de formalidade. Próxima frase. Watashi tachi wa nihon shoku ga suki de wa arimasen. Watashi tachi wa nihon shoku ga suki de wa arimasen. No formal. Nós não gostamos de comida japonesa. Nossa, essa é a maior mentira que vocês vão me ver falando em todas as aulas aqui. Eu adoro comida japonesa. No informal, watashi tachi wa nihon shoku ga suki de wa nai desu, se você quiser deixar um pouco mais formal, né? Eu acho que muitas pessoas que estudam japonês acabam gostando de comida japonesa também, né?
Aqui no Brasil, nós temos a comida japonesa meio abrasileirada, de certo modo, algumas coisas, né? Por exemplo, Hot Philadelphia não existe no Japão. Hot Philadelphia, que a gente tanto gosta, aquele cream cheese, não existe no Japão. É uma coisa inventada aqui no Ocidente e é o queridinho dos brasileiros, não é verdade? Próxima frase. 彼女は K-pop が好きではありません。彼女は K-pop が好きではありません。Ela não gosta de K-pop. Ela tem que ouvir um pouquinho mais, porque tem tanto K-pop legal. E no informal, 彼女は K-pop が好きではないです。Ou 彼女は K-pop が好きではない。Eu quero aproveitar para chamar a atenção, eu acho que eu não expliquei para vocês como se fala essa palavra K-pop. K-pop. O K é K também em japonês e o pop é pop. 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 Su pequeno no meio dos sons, né? Po, su pequeno, p. Pop. E isso se você for escrever com letra japonesa, você vai escrever em katakana, tá? K-pop. 彼女は K-pop が好きではありません。E, por último, a nossa frase da viagem. 私は旅行が好きではありません。私は旅行が好きではありません。Eu não gosto de viajar. Eu não gosto de viagem, ou seja, eu não gosto de viajar. E no informal, 私は旅行が好きではないです。Ou 私は旅行が好きではない。Né? Mais uma mentira sobre mim. Eu adoro viajar, não vejo a hora de poder viajar para o Japão novamente. E é isso. Ok, gente. Essa foi a parte do Suki inicial, falando para vocês negativa, presente e negativa, e afirmativa presente, né? Afirmativa presente, negativa presente aqui para vocês do Suki. Lembrando que Suki não é, em absoluto, em tempo algum, um verbo, tá? Suki não é verbo. A gente usa suki dentro da língua japonesa como um adjetivo na, porém, a gente traduz como verbo, tá? Quando a gente for traduzir para o português, é traduzido como se fosse um verbo, apesar de em japonês ser um adjetivo. Isso pode ser uma coisa confusa agora, mas com o tempo vocês vão entender qual foi a mensagem inicial da aula, a gente nem sempre fala as coisas do mesmo jeito. Né? Isso é importante vocês levarem para frente para que vocês consigam, depois de aprender algumas estruturas, vocês consigam pensar em japonês. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido dessa aula e até a próxima aula, onde a gente vai continuar vendo o adjetivo na. Até mais. Tchau, tchau.